Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora que nós já aprendemos a fazer a distribuição eletrônica, a gente vai olhar para a distribuição eletrônica, que vai determinar o que a gente chama de números quânticos, que são como se fossem o endereço de um elétron. Os números quânticos, eles são códigos matemáticos que a gente utiliza para localizar cada um dos elétrons que estão presentes em um átomo. E esses números quânticos estão relacionados à energia do elétron naquela determinada localização. Não existem dois elétrons que possuam os quatro números quânticos iguais. Então, o número quântico para o elétron é como se fosse um endereço para uma pessoa. Cada um vai ter a sua combinação referente aos quatro números quânticos, não existindo dois elétrons com esses quatro números iguais. Começando pelo número quântico principal, que a gente simboliza pela letra N minúscula. O número quântico principal, ele indica o nível de energia do elétron. Então, a gente vai começar numerando no número 1 e vai seguir até o número 7, já que nós temos 7 níveis de energias possível para um elétron. O segundo número quântico é o chamado número quântico secundário, simbolizado pela letra L minúscula. O número quântico secundário indica o subnível de energia do elétron. Então, nós temos 4 subníveis de energia, S, P, D e F. Cada um desses subníveis tem um valor de número quântico secundário. O subnível S, o valor do L é 0, subnível P, L é 1, subnível D, L é 2 e subnível F, L é 3. Em terceiro lugar, nós temos o número quântico magnético, simbolizado pela letra M minúscula ou Ml. O número quântico magnético está associado à região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron, que é o que a gente chama de orbital. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons e a gente simboliza graficamente ou por um círculo ou um quadrado. Estes orbitais, eles estão relacionados com os subníveis e, por essa razão, os valores de número quântico magnético variam de -L a mais L, ou seja, o negativo do número quântico secundário até o positivo deste mesmo número quântico secundário. Então, por exemplo, no subnível S, nós temos o valor de L igual a 0, o que significa que a gente só tem um orbital, portanto, uma caixinha ou um círculo. Subnível P, nós temos o valor de L igual a 1, o que vai dar para a gente 3 orbitais, porque nós vamos de -1 até mais 1. Então, -1, 0 e 1, ou seja, 3 caixinhas. O subnível D, nós temos o valor do L igual a 2, o que vai dar para a gente 5 orbitais, porque a gente vai de -2 a 2, e aí, -2, -1, 0, mais 1, mais 2, dá um total de 5 caixinhas. Subnível F, nós temos o valor de L igual a 3, portanto, a gente vai ficar com 7 orbitais, variando de -3 até mais 3, ou seja, 7 caixinhas na representação gráfica. E por que a gente tem essa variação tão grande no número quântico magnético? Porque quando a gente está falando dos orbitais, a gente pode ter formatos diferentes para cada subnível. O subnível S, ele tem um formato esférico. O subnível P, ele pode ter 3 formatos diferentes, que é esse formato como se fosse um infinito, que pode ser na vertical, na horizontal ou na diagonal. O subnível D, ele dá para a gente 5 possibilidades de formato e o F, 7 possibilidades de formato. Então, essas regiões de probabilidade de se encontrar o elétron, elas vão estar dentro do formato do subnível. Mas é importante que vocês tenham a ideia de que cada subnível possui formatos, ou seja, regiões distintas de probabilidade de se encontrar o elétron. Por isso que nós temos
quantidade de orbitais diferentes. Aqui eu deixei uma outra imagem desses orbitais de cada subnível, só a título de curiosidade. Então, subnível S, aqui nós temos os 3 subníveis P, os 5 subníveis D e os 7 subníveis F. Então, falta agora a gente ver o quarto e último número quântico, que é o número quântico de spin, simbolizado pela letra S minúscula ou ms. O número quântico de spin está relacionado à rotação do elétron. Os elétrons eles fazem movimento de rotação em torno do próprio eixo. E esse número quântico é utilizado para distinguir os elétrons que ficam em um mesmo orbital. Quando você tem 2 elétrons dentro de um mesmo orbital, obrigatoriamente, cada um deles tem que estar girando em um sentido diferente. E a gente vai atribuir que um elétron está girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Por convenção, o elétron que roda no sentido horário, a gente simboliza como uma seta para cima ou valor de ms, número quântico de spin, igual a -1/2, e o elétron que roda no sentido anti-horário, a gente simboliza com a seta para baixo ou número quântico de spin igual a +1/2. Então, quando a gente vai inserir um elétron em um orbital, a gente vai usar as setinhas para representar os elétrons. E toda vez que você precisar colocar 2 elétrons em um mesmo orbital, obrigatoriamente um estará setinha para cima e o outro setinha para baixo. Eu nunca posso ter 2 setas iguais dentro do mesmo orbital, porque isso significaria que os 2 elétrons estariam girando no mesmo sentido. E como que a gente vai chegar nesses valores de números quânticos? Bom, a gente vai fazer a distribuição eletrônica, normalmente, dos elétrons daquele átomo. Mas a gente vai respeitar 2 princípios para isso. O primeiro é o princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli diz que, em um mesmo orbital, existem no máximo 2 elétrons com spin opostos. O que isso significa? Usando a setinha como representação do elétron, eu nunca posso ter 2 setas para cima ou 2 setas para baixo. O correto é uma em cada sentido, caso eu tenha 2 elétrons dentro do mesmo orbital. O segundo princípio é a regra de Hund. A regra de Hund, ela diz que os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados, que é o que a gente chama de elétrons desemparelhados. O que isso significa? Toda vez que você for adicionar elétrons dentro de um subnível, aqui, por exemplo, nós estamos fazendo com o subnível P, que possui 3 caixinhas. A gente vai colocar, inicialmente, todos os elétrons seta para cima. O que isso significa? Um elétron por orbital. E a gente só vai emparelhar elétron, ou seja, a gente só vai colocar um elétron do ladinho do outro dentro do mesmo orbital, caso não hajam mais orbitais vazios. Então, essa representação aqui ela está incorreta. Por quê? Porque eu tenho um orbital com 2 elétrons e um orbital vazio, o que não é energeticamente favorável. Já a representação aqui da direita, eu peguei os 3 elétrons que eu precisava colocar e adicionei um em cada orbital. Portanto, eu estou numa configuração de menor energia. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho o nitrogênio de número atômico 7, com a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p3. Eu vou usar as caixinhas para simbolizar os subníveis. O subnível S ele é representado por uma caixinha, lembrando daquela tabelinha no slide lá atrás. Então, 1s2, eu tenho 2 elétrons, vou colocar uma setinha para cima e uma para baixo. O 2s2, eu tenho também subnível S, uma caixinha, 2 elétrons, uma setinha para cima e uma para baixo.
Quando eu chego aqui no 2p3, o subnível P ele é simbolizado por 3 caixinhas. Se eu tenho 3 elétrons, eu vou colocar um em cada caixinha, respeitando a regra de Hund, tá certo? E aí agora eu vou começar a dar os números quânticos. O número na frente da letra é o meu número quântico principal, então n igual a 2. É só eu ver qual é o número que está na frente da letra. O P, ele vai me dar um número quântico secundário, e aí eu tenho que fazer aquela associação. S, o número quântico secundário é igual a 0, o P, o número quântico secundário é igual a 1, portanto aqui a gente tem 1, e assim por diante. Aí, para dar o número quântico magnético e o número quântico de spin, eu tenho que olhar o elétron de maior energia, que é o que a gente chama de elétron diferenciador. É o último elétron que eu preencho numa distribuição eletrônica. O número quântico magnético, ele é o quê? Ele é a caixinha que o elétron está. Lembrando que a caixinha do meio sempre vale 0, para a esquerda eu tenho as negativas e para a direita eu tenho as positivas. Então, se ele parou nessa caixinha da direita aqui, ele vai estar com o número quântico magnético igual a mais 1, que é o valor desta caixinha. E como eu dou um número quântico de spin? É só eu olhar o sentido da seta. Seta para cima, por convenção, é menos 1 sobre 2. Portanto, o meu número quântico de spin vai ser menos 1 sobre 2. Mais um exemplo. Aqui nós temos o oxigênio de número atômico 8. Fiz a distribuição eletrônica do oxigênio, coloquei aqui os seus elétrons distribuídos e no 2p4, que é o subnível mais energético, eu tenho 4 elétrons. Portanto, neste caso aqui, eu vou precisar emparelhar o elétron. Por quê? Eu vou colocar 1, 2, 3 com setas para cima e o quarto elétron eu vou precisar dividir um orbital, ou seja, uma caixinha com outro elétron que já está preenchido. Então, este aqui é o meu elétron de maior energia. Número quântico principal, 2. Número quântico secundário, 1, porque eu estou no subnível P. E aí agora eu vou para o número quântico magnético e o de spin. Número quântico magnético, a caixinha que o elétron está. Ele está na caixinha menos 1. Número quântico de spin, o sentido da seta. Seta para baixo é mais 1 sobre 2, certo? Deixei aqui um exercício que é para vocês fazerem os 4 números quânticos do elétron diferenciador de cada um desses átomos aqui. Lembrando que o elétron diferenciador é o último elétron que você escreve na distribuição eletrônica. Então, você vai focar lá no subnível mais energético e vai fazer a distribuição usando as caixinhas somente para o subnível mais energético, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!